Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 70 e vamos falar sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Estamos no título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1, do Poder Legislativo, a seção 9, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O artigo 70 diz o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Interessante artigo do texto constitucional. Bem verdade que quando nós falamos na função típica do poder legislativo de fiscalizar, no que tange à Constituição Federal, devemos observar do artigo 70 ao 75. Mas o vídeo ficaria muito extenso, então vamos tratar artigo por artigo, mas saiba que você precisa estudar tanto o artigo 70, como 71, 72, 73, 74 e 75, para que em âmbito constitucional você possa resolver as suas questões de prova, ok? Bom, a fiscalização, você vai lembrar lá da aula do artigo 2º da Constituição Federal, quando nós falamos da separação de poderes, que existem as funções típicas do Legislativo, Executivo e Judiciário. E o Legislativo, ele tem como função típica legislar, mas também a função de fiscalizar. É uma função típica do Legislativo. Isso é muito importante entender. Nós não estamos falando de uma função atípica do Poder Legislativo, estamos falando de uma função típica dele. É a função fiscalizadora. Então, o artigo 70 diz: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. Veja que o texto menciona que quando se trata de fiscalização contábil, financeira, orçamentária em âmbito federal, ela será exercida pelo Congresso Nacional. Mas o artigo 75 do texto constitucional vai dizer: as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como os tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único do artigo 75. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Veja que quando falamos de fiscalização dos estados, Distrito Federal, bem como os municípios, o texto vai dizer que, pelo princípio da simetria, as regras estabelecidas nesta seção, qual seção? Seção 9, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, poderão ser aplicadas no que couber à organização dos tribunais de contas dos estados, DF, e tribunais e conselhos de contas dos municípios. Então, nós estamos tratando no âmbito federal aqui no artigo 70 e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. E aqui é importante esclarecer cada item desse. Muito embora não seja tão cobrado em prova, isso faz com que nós venhamos a entender de uma forma geral o controle fiscalizatório. Bom, nós falamos em controle de legalidade e este verifica se a conduta do gestor guarda consonância com as normas aplicáveis de qualquer espécie, leis, regimentos, resoluções, portarias, etc. Quando falamos em controle de legitimidade, verifica se o ato atende ao interesse público, à impessoalidade,
e a moralidade. Quando falamos de controle de economicidade, ele analisa a relação custo-benefício da despesa pública, isto é, se o gasto foi realizado com a minimização dos custos e sem comprometimento dos padrões de qualidade, e sobre a aplicação das subvenções, valor ou ajuda atribuída pelos poderes governamentais e ou públicos, incentivos, subsídio, patrocínio, ajuda de custo, sobre renúncia de receitas, em breve síntese, é claro, o ato em que o gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas legislativamente que promovem a redução do montante devido pelo contribuinte. Então, nós vemos aqui que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é o órgão competente para exercer este tipo de fiscalização, mediante controle externo. O texto da Constituição vai dizer que o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional. Veja que quando falamos em Constituição, ela vai denominar como controle externo aquele exercido pelo Congresso Nacional. E por que falamos em controle externo? Porque quando falamos em sistema de controle interno, é aquele sistema de controle realizado por cada poder. A doutrina vai chamar isso de classificação do controle, quanto ao posicionamento do órgão controlador. Veja que controle externo é exercido por um ente que não integra a mesma estrutura organizacional do órgão fiscalizatório. Na CF, somente o exercido pelo Legislativo. De acordo com a doutrina, basta que o controle seja exercido por outro poder. Um exemplo, o Judiciário, quando analisa a legalidade de um ato administrativo. Ora, veja que é o Poder Judiciário exercendo o controle externo sobre o Poder Executivo, não é verdade? Mas atente para a sua questão de prova. A Constituição vai denominar como controle externo somente o exercido pelo Legislativo, ok? E o interno, exercido por órgão especializado, porém pertencente à mesma estrutura do fiscalizado. Exemplo, CGU, não exerce ali o controle interno do Poder Executivo Federal? Então, o órgão especializado pertencente à mesma estrutura do fiscalizado. Entendemos isso? Veja que o artigo 71 vai dizer: o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E na aula do artigo 71, nós vamos observar as suas competências. O que eu quero destacar por enquanto é o seguinte, que todo esse controle que está a cargo do Congresso Nacional demanda de um conhecimento técnico, específico, especializado. E a Constituição vai trazer o Tribunal de Contas da União, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Para quê? Para auxiliar o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que exerce o controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E, quando nós falamos em controle interno, nós temos o artigo 74 que vai dizer o seguinte: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistemas de controle interno com a finalidade de... O texto do artigo 74 vai trazer alguns incisos e nesta aula eu vou destacar apenas o inciso 4º, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. De antemão, já deixe grifado também o finalzinho do parágrafo 1º do artigo 74, que vai dizer o seguinte: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Isso cai em prova. O examinador troca a palavra solidária por subsidiária. Não se preocupe, vamos detalhar tudo isso nas próximas aulas. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Voltando ao nosso texto, o parágrafo único vai dizer:
prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Importantíssimo. Quem pode ser o sujeito passivo da fiscalização? Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou também pelos quais a União responda, ou em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Nossa aula foi introdutória, nós vamos adentrar mais na temática ponto a ponto. Não perca as próximas aulas. Na próxima aula nós temos o artigo 71, Tribunal de Contas da União. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.